Meus irmãos, meus amigos, tudo bem? Eu espero, sinceramente, que vocês estejam tirando proveito do comentário que nós estamos fazendo das lições contidas no livro Pão Nosso. Muito embora penso que seja desnecessário dizer, todavia, por outro lado, é forçoso divulgar, sempre reforçar que quando nós estudamos, o melhor, o mais beneficiado somos nós. Eu compartilho com vocês o aprendizado e também conto com a ajuda de vocês qualquer sugestão, qualquer crítica, para que nós possamos, ou até mesmo opinião, para que nós possamos meditar, olhar com a sua visão, analisar, repensar e assim juntos nós vamos aprendendo. Este livro Pão Nosso, ele foi divulgado, publicado no ano de 1950. Ele, todos sabem, ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e o benfeitor Emmanuel nos ajuda com os seus comentários, com as suas lições. Hoje nós vamos analisar detidamente, ou pelo menos meditar um pouco, a respeito da lição de número 56, intitulada Êxitos e Insucessos. Logo no início, como sempre faz, Emmanuel ele se socorre de uma passagem contida na carta de Paulo, endereçada aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Ela diz assim: não é minha penúria que me faz falar. Aprendi a me contentar com o que tenho. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo, Filipenses 4, versículo 12. Então nós vamos abraçar esse propósito de compartilhar com vocês o que Emmanuel nos beneficia com essa mensagem. E como sempre nós fazemos, nós pedimos a Deus as suas bênçãos, que as bênçãos de Deus elas possam nos alcançar a todos. E que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Que a paz de Jesus Cristo, que você, meu irmão, onde quer que você encontre, que você esteja em paz. Esta é uma carta de Paulo dirigida aos Filipenses. Nós sabemos que Filipos foi a primeira cidade europeia que recebeu a mensagem cristã. Os cristãos de Filipos foram sempre, pelo menos a história nos conta, que os cristãos de Filipos foram sempre os mais ligados ao apóstolo. E diversas vezes os socorreram com até mesmo auxílio material. Pelo que consta, esta carta, ela foi escrita, a carta aos Filipenses, ela foi escrita na prisão. Nesta ocasião, Paulo está incerto sobre o seu rumo. O que acontecerá? Ele poderá ser morto ou posto em liberdade. Mas Paulo, pelo que se nota, ele tem grande confiança de que será solto e que poderá visitar de novo a comunidade de Filipos. Quem lê esta carta percebe que vários motivos levaram Paulo a escrevê-la. Primeiro, a gratidão. Agradecer o auxílio enviado pela comunidade. Veja bem, naquela época, as pessoas enfrentavam o medo e ajudavam aqueles que se encontravam presos. Hoje, parece que é até mesmo crime quem ajuda alguém em dificuldade. Apenas um comentário. E nesta carta nós percebemos também que Paulo adverte toda a comunidade sobre
a divisão causada pelo espírito de competição e de egoísmo de alguns naquela comunidade. E assim, ele previne a comunidade contra os pregadores judaizantes. De certa forma, Paulo está procurando nos ensinar a como reconhecer o verdadeiro evangelho e quais são os pregadores autênticos. É necessário a gente fazer essa introdução porque sempre nós percebemos esse cuidado dos espíritos benfeitores e também aqui nesta carta de Paulo aos Filipenses. Cuidado, para que nós saibamos filtrar, para que nós possamos conhecer cada vez mais o Evangelho de Jesus Cristo, as suas lições, e, em nosso caso, também conhecer profundamente a codificação, sobretudo os ensinamentos trazidos a nós por Allan Kardec. A doutrina espírita, quando estudada, ela serve de norte seguro para que nós possamos discernir e assim caminhar com mais tranquilidade. Emmanuel, nesta mensagem a respeito desta assertiva de Paulo, de que ele aprendeu a contentar com o que tem, que ele sabe viver na penúria, como também sabe viver na abundância, Emmanuel nos beneficia com comentários pontiagudos. E ele começa assim: em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. Esta expressão, ensejo de evidência, é uma advertência, porque por mais que nós vigiemos, quase sempre predomina a mente egóica. Quase sempre, em toda atividade nossa, nós vamos à busca, até mesmo em nome de Jesus Cristo, nós podemos correr o risco de, em nome do Mestre e dos Mestres, trabalhar pelo ensejo de evidência, onde o ego assuma as rédeas da nossa existência. E Emmanuel continua: são justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza aqueles que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Olha que dica importante. Quase sempre é nosso hábito reclamar quando a carência ou situações difíceis financeiras batem à nossa porta. E aqui Paulo está nos indicando para que possamos aprender a viver também enfrentando essa dificuldade. E aqueles que aprenderam na sua vida, sobretudo, por exemplo, meus pais, que nasceram em família assim muito pobre, que enfrentaram inúmeras dificuldades, eles também, e é normal que assim aconteça, que eles aprendam a administrar com mais precisão. E às vezes, quando nós não sabemos o valor daquilo que está à nossa disposição, quase sempre nós somos levados à dilapidação. Ou, se não, até mesmo esta procura insana pela posse do que é material é motivo de crime, separatividade e perturbação. E Emmanuel continua: pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do
esforço próprio e da cooperação afetiva. Ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Eu sempre gosto de reforçar aquilo que eu vou destacar mais uma vez aqui. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus Cristo, é um norte seguro para que vivamos bens, para atender não somente os nossos interesses espirituais, também os nossos interesses materiais. Quantos pais, porque enfrentaram dificuldades, eles pensam que a sua autoridade, o exercício desse munus público, deste poder-dever, os pais pensam que devem proporcionar tudo aos filhos. E talvez eles não percebam que, assim fazendo, eles também estão favorecendo a preguiça e a inutilidade. Pais que só pensam em si mesmos, pais egoístas também, aqui como diz Emmanuel, os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos, que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. Às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel da desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Quantas pessoas se embriagam, não apenas do álcool, das drogas, por conta de dificuldades. E a ignorância humana nos leva a desvalorizar a dificuldade e também a não lidar com o sucesso. Seria muito bom que nas escolas não se ensinasse apenas cálculos aritméticos, regras de ortografia, mas que também pudesse conscientizar os alunos sobre como viver numa dificuldade, como lidar, como saber administrar a fortuna que se desfruta ou que se tem a posse. Um convite da espiritualidade maior, e Emmanuel, penso que ele é pontiagudo nesse sentido, de nos esclarecer. Olha, você está passando por dificuldade? Procure sair dela, mas tire proveito também deste insucesso. Aprenda a viver na dificuldade, não para que você permaneça nela, mas que para que você tire conteúdo divino, para que você sinta na pele aquilo que a nossa capacidade, a nossa razão pode retirar. Tanto na escassez quanto no sucesso. Porque tanto o sucesso quanto o insucesso devem ser molas propulsoras para a nossa melhoria, não apenas material, mas também ela, como também, sobretudo, espiritual. Tudo aqui na Terra deve ser conteúdo preciso para a nossa evolução. O êxito, o insucesso, a prosperidade, a escassez, o destaque pessoal e também a marginalidade. Tudo deve ser valorizado por nós, que retiremos dessas experiências aquilo que é necessário para a nossa melhoria, a nossa evolução, não apenas material, também ela, como, sobretudo, a evolução espiritual. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Até breve, se Deus quiser.